Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao deputado Maurício Requião. Cumprimento ao deputado e, na pessoa do deputado, cumprimento a toda a mesa. Vou tentar ser breve também, porque o horário já está bastante estendido. Mas, já de início, eu digo ao deputado e a Vossa Excelência, doutor Davi, que não se melindrem pelo que foi dito aqui por essa mesa. E também, com todo respeito, parabenizo ao gabinete e ao deputado pela iniciativa de provocar esse debate, mas que, como sugestão para os próximos eventos, tenhamos um equilíbrio maior. Vamos notar aqui que nós temos 3 coronéis na mesa, certo? E eu digo não se melindrem, porque isso não é a Polícia Militar. A Polícia Militar são quase 21 mil homens e que não estão aqui, 21 mil homens e mulheres, perdão, e que não estão aqui para expor suas ideias. Eu sei que isso não foi intencional e, enfim, teve outras circunstâncias que acabaram resultando nessa configuração, mas que, de fato, precisa ser observada quando a gente discute polícia, quando a gente discute militarismo, quando a gente discute segurança pública. Então, nós temos 3 coronéis de polícia aqui e apenas um praça. Apenas o sargento Fontana representando os praças aqui. Pois bem, vamos lá. Regulamento Disciplinar do Exército. O nome já mostra uma incoerência. Do Exército. Não somos exércitos, ok? Embora, num passado recente, tínhamos esse caráter, tínhamos essa característica, como fala o Dr. Dalmo Dallari, em seu livro O Pequeno Exército Paulista, retratando a história da Polícia Militar de São Paulo, hoje em dia isso passou. As polícias têm uma outra função, sobretudo depois da Constituição de 88. Então, a gente tem que começar a abordar a polícia militar e a segurança pública também com um outro olhar, com um olhar republicano e um olhar democrático. Mas essa característica do nosso regulamento traz um primeiro aspecto: número excessivo de processos por várias bobagens, como foi dito aqui. Enfim, esse número excessivo de procedimentos, ele gera um desgaste pessoal do indivíduo, do servidor. Ele gera também um desgaste institucional, certo? Que é o que nós estamos discutindo aqui. Mas ele gera também um desgaste financeiro, um custo para o Estado. O que resulta esse custo? O que resultam esses desgastes? Resulta o quê? Um mau atendimento à população. Certamente isso tem um efeito negativo no atendimento do profissional, do servidor, à população. Será que isso não prejudica o bem-estar social? O bem-estar de todos? Esse reiterado massacre que o praça sofre, será que isso não prejudica o bem-estar social? Então, quando a gente fala em controle de uma tropa armada e pensa, temos que pensar no bem-estar social, mas será que o dia a dia não está prejudicando o bem-estar social também? Eu creio que sim. E eu tenho 10 anos de polícia, de bombeiro, e sempre trabalhei na atividade operacional. Vamos lá. Esse nosso regulamento, ele gera um segundo aspecto que é permitido por esse regulamento, justamente porque a gente não pode se organizar, não tem como se defender de forma adequada, que são punições que não são punições por escrito. São transferências, são mudanças de setor de trabalho que muitas vezes passam despercebidas. E isso também afeta o servidor, também afeta o militar. E são dezenas, diversas, que nem chegam às mãos dos jurídicos das nossas associações e, porventura, o militar se submete àquela punição e nem se defende como deveria, porque o próprio regulamento já lhe imprime sérias restrições em realizar essa defesa. Ou seja, isso também gera um desconforto e um resultado negativo no atendimento à população, e se é isso que a gente tem que levar em consideração quando fala de segurança pública, temos que olhar com carinho para isso também. Esse segundo aspecto ele só é aceito porque nós temos esse regulamento. São punições ilegais, são transferências irregulares, nós temos exemplos de transferências por motivos banais, manifestação dos profissionais quando reclamando seus direitos e acabam sofrendo essa represália. Pois bem, controle. Muitos aqui falaram sobre controle de uma tropa armada, e o medo que se tem é de que se vire uma milícia, um caos. Será mesmo que isso vai acontecer? Vamos pensar de outro lado. Como que se dá um controle de um servidor público? Será que não seria pela valorização desse servidor? A verdadeira valorização? Será que não seria com controle democrático?
que a população tivesse como controlar? Eu creio que sim. As instituições que os servidores mais se empenham e que têm melhores resultados são aquelas que o servidor é valorizado em todos os aspectos, não só financeiramente, e valorizado também, e também com a população podendo ter acesso à instituição e controlando. O que não acontece na polícia. Por ser militar, estamos fechados, estamos trancados no mundo, então ninguém sabe o que acontece na polícia. Tudo isso nos imprime uma condição de subcidadania, ou de semi-cidadania. O doutor falou muito bem sobre a questão da eleição. É um exemplo clássico. Então, não podemos nos organizar politicamente, não podemos participar da vida partidária, ou seja, estamos à margem. E isso tudo tem reflexo negativo no atendimento. Também foi citado aqui um caso muito equivocado do coronel Osíris, né? Sobre uma situação de reintegração de posse, enfim, ou algo do gênero, em que seria necessário, segundo ele, gritos e berros para que o profissional respondesse de forma adequada. Não. O que eu digo? Para que o profissional não tenha medo ou trabalhe de acordo, precisa o quê? Profissionalismo, precisa técnica, precisa capacitação, precisa valorização e, novamente, o controle democrático. Gritos e berros é coisa arcaica, é coisa primitiva, é coisa do passado. Se a gente admite isso, a gente está admitindo que a nossa sociedade não está capacitada e não está pronta para a democracia. É isso mesmo? Será que não existe um outro modelo que seja capaz de substituir isso sem quebrar a hierarquia? Essas questões que eu tenho para colocar. Então, novamente, será que é necessário restringir o direito de alguns ou de um grupo de trabalhadores para garantir o bem-estar social? Nós temos um número muito elevado. Um mês atrás, nós participamos de uma audiência pública sobre suicídio. O número de suicídio na Polícia Militar é 1 por mês. Será que esse regulamento e esse assédio reiterado que os praças sofrem no dia a dia não afeta, levando os companheiros a atentar contra sua própria vida? Há de se pensar. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Essa pressão que os militares sofrem diuturnamente afeta na nossa saúde mental. Enfim, o 29 de abril foi citado aqui, e eu acho que é um bom exemplo também. Será mesmo que nós tínhamos um grupo de servidores tentando ocupar um poder? Ou será que nós não tínhamos já um grupo que já ocupou um outro poder e que quis saquear, ou melhor, sacar o dinheiro dos servidores públicos? E os policiais que já haviam perdido esse dinheiro em 2012, com a criação do Fundo Militar, ficaram o quê? Expostos perante toda a sociedade. Porque foram obrigados a cumprir essa ordem absurda, como o deputado bem colocou. E agora, não é só punir ou não punir, porque o praça, no dia a dia, leva o seu filho e sua filha na escola pública e dá de cara com o professor que vai educar seu filho. E como ficou a nossa situação? Obviamente que não poderíamos nos recusar, sendo militares ou não sendo militares. Não se trata disso. Foi uma outra situação. São casos muito específicos. E que uma mudança de regulamento que seja realmente democrática e mais adequada ao tipo de atividade que nós exercemos hoje em dia, não significa o caos, não significa abandonar a segurança pública. Pelo contrário, acho que a gente está dando um passo para o futuro, um passo muito significativo para um país verdadeiramente democrático. Muito obrigado. Aleixo, por favor.